pessoal, eu sou Egle Vanzela e esse é o podcast Sons da Escola, um lugar de mundo de vivências das escolas da educação básica, um espaço de escuta, de diálogos, de conversas, de trocas de experiências e de saberes entre a universidade e as escolas da rede municipal de educação e do estado do Amazonas também. Eu estou aqui com a professora Kelly Cristine, ela que é professora da escola Padre Mauro Fancello, que fica lá na zona sul da cidade de Manaus, e ela está hoje aqui para conversar com a gente sobre a experiência, né, da pós-graduação lá na escola. Bom dia, professora, tudo bem? Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês, compartilhando nossas experiências, nossos saberes e tudo que foi aprendido durante esse processo de pós-graduação. Legal. Kelly, me conta uma coisa, como foi teu processo de tornar-se professora, né? Chegar a se tornar a sua escolha de ser professora? Qual foi essa trajetória até chegar na universidade? Eu fiz o magistério, sou da turma de 1996, do IEA ainda, e desde pequena sempre fui muito articulada, gostava de ser líder, e nisso foi aflorando. Não tenho ninguém na família que seja professor, que venha da mesma área. Não tenho inspiração? Não tenho uma inspiração. Minha inspiração foram os meus professores, tive ótimos professores na rede pública. A inspiração foi toda com os meus professores, no magistério também, e seguia a pedagogia, fiz a minha licenciatura, e lá também encontrei amigos, tenho amigos até hoje que já eram professores, e dentro dessas formações de magistério e de pedagogia, eu me inspirei cada vez mais. E em 2003 eu me tornei professora na escola SESI, e de lá eu só vim procurando buscar mais conhecimento para me tornar a professora que sou hoje. Que legal. Me conta assim, o que você pensa do processo de profissionalização docente? Não dá, a gente não se forma e já está pronto, né? A gente está pronto para atuar, sempre a gente vai estar pronto, o professor sempre vai estar pronto, mas a gente precisa o tempo todo estar se qualificando, melhorando. O que você pensa da formação continuada? A formação continuada na vida, de todo profissional, não somente na área da educação, ela é necessária. E para nós, professores, principalmente, porque nós precisamos estar na atualidade, precisamos estar com os conhecimentos, sempre buscando, nós precisamos estar estudando, nós nunca paramos de estudar. E nessa formação continuada, você resgata um pouco daquilo que você já aprendeu, você busca o novo, você transmite, você troca a experiência, E a formação continuada está aí para isso, para você sempre estar buscando algo que você esteja inserido, O tema da sociedade, o tema da atualidade, você busca estar em parceria. Mesmo eu tendo hoje 18 anos em uma determinada escola, não quer dizer que eu saiba tudo. Eu estou ali há 18 anos, mas nisso já foram vários processos e longos processos, Eu tenho 20 anos na profissão, e o que eu aprendi lá no magistério, algumas coisas sim, eu continuo levando na minha vivência, outras não, mudaram bastante. E dentro dessa nossa perspectiva de estudante, você precisa sempre estar com o momento. Hoje em dia, os alunos na sala de aula não são os mesmos alunos quando eu encontrei em 2003. Então, são alunos que te levam a buscar, te levam a pesquisar, porque é isso que o professor é, um pesquisador. Olha, que bacana. E dentro desse processo de formação, você está fazendo um curso de especialização a partir de um projeto, as oficinas de formação em serviço, que é um projeto em parceria da UEA com a Secretaria Municipal de Educação, que é um projeto que vai lá na escola, Me conta, quais os aspectos que você considerou mais relevantes desta formação na escola? Já diz tudo, Ele vai ao nosso chão de sala de aula. Eu sempre paro e penso assim, se fosse em outro momento, eu buscar uma pós-graduação para eu fazer, teria que ser num contraturno, de trabalho. Então, às vezes, fica difícil, até você quer pesquisar, você quer estudar, mas você precisa também ter aquele momento que você precisa estar na calmaria. E hoje, você observando, eu já tenho 1 ano nesse programa, nessas oficinas que nós realizamos, foi muito gratificante e importante para nós, porque estávamos em sala de aula e, ao mesmo tempo, nós éramos os professores e nós éramos os estudantes. Então, foi um resgate para mim muito importante, onde eu precisei parar, me concentrar e buscar o que realmente eu queria. No início foi difícil, estávamos saindo de uma pandemia e você
eu vou procurar agora buscar algo que engrandeça a minha profissão. E dentro da sala de aula, dentro da escola, toda essa oportunidade que nos foi dado foi de muita relevância. E até hoje eu agradeço muito, a professora Alice foi incansável. Aqueles momentos em que nós estávamos ali, ninguém quer mais, eu não vou mais conseguir. Ela disse, você vai conseguir, como ela fez agora. Estamos nesse período do TCC, digitando, pesquisando. Ela disse, você vai lá e você vai conseguir fazer. Nós pensamos, já estamos formados, já faz tanto tempo que nós não fazemos um artigo para fazer uma publicação. No dia que nós fizemos nosso trabalho, nossa apresentação, não vamos conseguir. E aquela união foi essencial e a força dela também. Ai, que bacana. E tem um aspecto dentro desse projeto que é você garantir que seu aluno fique na escola enquanto você faz a formação. Como é que você viu a atuação dos nossos assistentes de docência, que são acadêmicos dos cursos, acadêmicas dos cursos das licenciaturas e que vão estar substituindo vocês em sala de aula? O que você achou disso? Os meus foram maravilhosos. Então, quando tinha aquela mudança, aquela troca, né? Eu tive 3 grupos, né, que ficaram comigo. Excelente. Alunos que estão, eu digo assim, preparados, estavam realmente, eu tenho uma turma bem numerosa, são 36 alunos que já vêm comigo desde o primeiro ano. Então, são alunos que participam, alunos que a família é muito engajada nesse processo de aprendizagem mesmo. Então, eles perguntavam, eles exigiam. A última turma que nós estávamos agora já são alunos letrados e que buscaram realmente interagir dentro do nosso projeto, que foi o que nós fizemos. Então, a questão do letramento, junto com os nossos estudantes que estavam lá, eles ficavam maravilhados. Professor, eles conseguiram, eles realizaram a atividade, o que foi proposto, conseguiram. Então, foi algo gratificante, porque eu ia estudar com aquela certeza de que a minha turma estava ali junto com os estudantes que estavam preparados para estar com eles. Não sair de sala preocupado, meus alunos ficaram ali, é uma turma numerosa. Não, eu saía tranquila e deixava ele, e eles perguntavam. Às quartas-feiras que aconteciam, ele já chegava e dizia, professor, hoje os novos professores já vêm, cadê os novos? Depois eram só os professores. Sempre eu dizia para eles que eles iriam ficar com os professores. Eram futuros, mas serão professores. Uhum. Então, os alunos adoravam quando eles iam e sentem falta. E é curioso porque vocês trocam, né? Nem sempre eu estou na escola, é bem difícil ir, mas quando eu vou... E quando eu escuto vocês, assim, né, os ADs falando, é dessa troca de um professor que está em formação na universidade com um professor que está atuando, né, dentro da escola. Né? Eles já criaram o verbo professorar. Eles vão para a escola professorar. E essa relação de troca com quem já está atuando, né, em sala de aula é maravilhosa. Me diz uma coisa, assim, dentro da tua trajetória, vocês desenvolveram os projetos de aprendizagem, né? É um curso voltado para uma estratégia de aprendizagem sobre projetos, é metodologia dos projetos. Como é que a gente desenvolve isso? Vocês aprenderam, foi a formação. Qual foi o tema desta formação, do projeto de formação da escola? E qual a relação desse tema com os projetos de aprendizagem? Como é que foi isso para você? Dentro da nossa temática, né, que era o letramento com os alunos inclusos perante as tecnologias. Então, nós tentamos montar algo que fosse relevante para a sala de aula. Essa turma que eu estou, ela é uma turma que caminha comigo por 3 anos. Eu tenho apenas um aluno incluso, né, e esse aluno incluso é um aluno que ele tem habilidades para programação, já desenvolvemos algumas atividades com ele, ele tem a leitura, ele é autista, ele faz a leitura, ele só não gosta daquele momento de interação realmente com os colegas, né, que tem o momento dele, mas ele escuta e ele participa. Então, dentro desse o nosso tema maior, para o meu tema de dentro da sala de aula, eu peguei a questão da própria vivência de sala de aula, questão de localização, questão da escrita, questão de tirar da lousa, de fazer uma cópia, de produzir um texto. Então, nós pegamos a maleta do futuro, onde nós temos lá vários aplicativos, e nós pegamos o G-Compris, que era a questão de localização e movimentação espacial. Então, nós precisávamos ali dentro que o aluno soubesse ler. Como que o aluno ia aprender a ler trabalhando com jogos? Ele já tem toda essa ferramenta que ele já vem de casa, tablets, celulares, e nós pegamos também para inserir todos aqueles que têm em casa e aqueles que não tinham. Como que eles iam fazer? Mas eles também, dentro da sala de aula, fizeram atividades com percursos, sabendo a localização esquerda, direita, acima, abaixo.
E dentro dessa temática nós realizamos o quê? A inserção daqueles alunos que não estavam letrados. Então, dentro dessa nossa temática maior, que seriam direcionadas aos inclusos, nós trabalhamos essa envolvendo todos, porque o nosso aluno incluso era o que mais participava. Quando tínhamos atividade, ele fazia tanto atividade no papel, porque ele sabia que daquele projeto ele iria fazer. Ele iria desenvolver no tablet, ele iria jogar. Então, para ele era uma recompensa. E para nós foi melhor ainda, porque nós tivemos a questão de produção de texto, os alunos produziram, fizeram uma poesia, e que nós apresentamos no dia da nossa apresentação. E eles criaram, eles foram fazendo, questão de versos, questão das estrofes, eles foram criando. E o que me emocionou mais ainda foi a questão de grupos. Que eles não selecionaram assim, o aluno X vai ficar, não, entre eles foram montando grupinhos para fazer. E no dia que nós fizemos a nossa produção de texto, cada um foi montando a questão da localização, do espaço, como montar, como fazer, como escrever. Então, um já ia dando uma dica para o outro e ali eles formaram. A professora ali estava presente. Então, o que ela achou interessante foi a questão do grupo. Eles se ajudarem entre eles. Nós não montamos nenhum grupo. Eles foram um ajudando o outro e eles já sabiam, tiveram autonomia para montar esse grupo. Então, dentro do nosso tema maior, a questão da inserção com as novas tecnologias, com as tecnologias utilizadas hoje em dia, eles trabalharam e conduziram o trabalho. Então, o resultado foi bastante gratificante. Eu me emocionei muito, porque de uma linha a gente já pegamos várias outras e nisso o projeto ainda continua, nós ainda estamos trabalhando, não foi aquele que parou, nós ainda estamos trabalhando e quando tem o momento do uso da maleta, eles ficam, professor, o nosso projeto, então eles querem dar continuidade para desenvolver. E isso nos ajuda muito porque quarto e quinto ano eles precisam, porque eles trabalham com outros aplicativos. Uma curiosidade assim com relação ao que vocês desenvolveram ali, né? Tem um fator que você me instigou. Eles se organizaram, eles foram se construindo ali, foi criando, na verdade, um currículo ali deles mesmo como é que eles vão estudar juntos. De certa maneira, o objetivo dos projetos, de metodologia dos projetos, é garantir a autonomia do aluno, da aluna, é garantir o protagonismo dele nesse processo. Então, quando você fala, eu vejo que a metodologia de projetos ela consegue produzir esse tipo de coisa e, ao mesmo tempo, de construir processo de ensino e aprendizagem, mas com o protagonismo dos alunos. Isso é muito bacana, porque na maioria das vezes os professores e as professoras elas têm um currículo prescritivo para seguir e isso de alguma maneira atrapalha, né, o processo de aprendizagem, porque você tem que seguir o que está determinado para a escola, que está determinado para aquele ano e tem que seguir, porque se não seguir vai ter problema. E isso atrapalha. E os projetos de aprendizagem eles conseguiram manter esse currículo, mas trazer o protagonismo dos alunos e das alunas. Eu fico muito feliz em ouvir isso, né? Porque eu acho que é essa a ideia da escola, né? É trabalhar com que esse aluno seja criativo, tenha autonomia, que se perceba como protagonista, né, do seu próprio processo. Eu vou te perguntar uma coisa que eu tenho perguntado para todos. Tem os desafios como professor em sala de aula. O que te desafia? São vários, né? Porque sala de aula é um desafio diário, constante, mas nós temos, assim, algo que me inquieta bastante são as famílias, na verdade. Porque muitas famílias, elas não pensam no futuro. Elas pensam no agora, vou colocar meu filho nessa escola. E quando tem alguma dificuldade, quando a gente precisa daquele momento maior perto, nós não temos, que na verdade são aquelas parcerias que nós gostaríamos muito que nós tivéssemos desde pequenos. Para ele se tornar um grande adulto, ele precisa desse acompanhamento e não somente dentro da nossa escola. Esse desafio é constante com a turma, porque você observa assim que o pai ele quer que o filho dele fique lá e a professora se responsabilize por ele naquelas 4 horas e, como diz assim, eu não venho a perturbá-lo com nenhuma dificuldade, com algo, principalmente com os alunos que ainda estão no processo de letramento. Aluno que está nesse processo da alfabetização, ele precisa daquele acompanhamento maior dentro da sala de aula. E nesse desafio, eu já puxo um outro desafio também que nós temos. São as turmas que elas estão em níveis, são por níveis. Dentro de uma sala de aula, nós temos os 3 níveis juntos. Alunos alfabetizados, alunos não alfabetizados e alunos em processo de alfabetização.
Então, esse é um desafio constante e que nos angustia muito. Tenho certeza que não é só a minha fala, mas de outros professores, porque você ter que alfabetizar um aluno no 3º ano, onde eu já tenho que dar pré-requisitos para ele seguir 4º e 5º ano. E como que eu vou chegar a alfabetizar aquele aluno e, ao mesmo tempo, eu tenho que dar continuidade com os níveis básicos para o aluno chegar ao 4º ano, né? Finalizar o 3º ano para seguir 4º ano. E aí, nesses desafios, é o que nos angustiam, porque hoje a gente precisa, o aluno até o 2º ano ele não tem a reprovação. Então, no 3º ano, vamos dizer, é a bomba que vai explodir, né? O aluno não foi alfabetizado, chega nesse processo e o professor do 3º ano está ali, com as mãos atadas, porque ele precisa trabalhar os 3 níveis e ele precisa mandar esses alunos para um 4º ano, né? Então, são desafios constantes. E aí, aquele professor que precisa ver o lado social, aquele lado psicológico, o professor que precisa entregar tudo que a escola solicita. Então, assim, são vários os desafios dentro de um único professor. Caramba. Mas é curioso porque também quando chega no 5º ano, os professores, eu acho que a pandemia traz essa tragédia, né? Que no 3º ano o aluno estava vivendo a pandemia. Saiu da pandemia, foi para o 5º ano e esse aluno, que é o teu problema do 3º ano, é o problema do professor do 5º ano. Ou seja, é estrutural e é crônico os problemas, né? É um desafio enorme. Mas a questão assim, que eu acho importante da gente conversar também é sobre a escola em si, né? O prazer que a escola dá para a gente, né? De estar atuando, de estar de alguma maneira contribuindo com o desenvolvimento desses alunos, dessas alunas. O que te dá prazer na escola? Todos os dias eu tenho o maior prazer. Alguns amigos até questionam, né? Nossa, tu gosta? Eu gosto da minha sala de aula cheia, né? Esse é o meu maior prazer. Eu gosto de ver meus 36 alunos dentro da sala de aula. Eles estão ali naquele processo de questionamento, de aprendizagem, de pergunta, de troca. E quando chega um dia assim, 28 alunos, eu já fico preocupada. E, nossa, tua sala está lotada, mas eu estou preocupada. Porque aqueles alunos que não foram, por que eles não foram? O que foi que eu deixei? Por que eles não estão sendo atrativos? Será que eles não estão gostando de algo? E geralmente quando o aluno falta, no outro dia eu pergunto, por que você não veio? O que faltou? Aí eles vão dar justificativa, eu fui entender para saber até muitas vezes ajudar. Porque dentro da nossa escola a gente precisa ter aquele ambiente acolhedor. Então o que me dá mais prazer é ter a escola cheia, com aquela vivência, a escola viva. Quando nós vivenciamos os projetos, aluno vai para o laboratório, aluno vai para a biblioteca, aluno desce, vai para a quadra, vai para o auditório. Então, é uma vivência. Eu gosto da escola viva, na verdade. Eu gosto de estar com o aluno. Por mim, a burocracia eu deixava de lado. Eu queria viver realmente, eu só queria dar aula. A única coisa que eu quero é estar ali ouvindo. Às vezes eu acho que a escola ela precisa de ter ação, né? Todas as portas fechadas, a professora ali, os alunos quietinhos. Para mim, isso aí não é uma escola. O que você precisa é ter esse movimento. E eu digo muito para eles, que eles precisam chegar e sentir a porta. Deixa a porta aberta, a porta fechada não tem necessidade. O aluno precisa estar indo e vindo. Claro que a gente precisa ter normas, regras, mas a gente precisa desse movimento. Então, isso me dá muito prazer, em saber que eu tenho ambientes para subir, ir à quadra, desenvolver uma atividade lá, outra atividade dentro da sala de aula mesmo, seguir a rotina diária, mas fazer a escola pulsar, né? É isso que me dá mais prazer. Que legal! É muito bonito ouvir você, sabia? A gente fica emocionada, porque traz uma alegria nos olhos, no rosto, em tudo, né? E para esses alunos que estão aqui, pessoal, nós estamos com alunos do primeiro período de pedagogia que estão aqui, que vieram acompanhar esse podcast, que eu chamei de aula ao vivo, a aula viva, aula na prática, né? Ouvindo a escola. É muito importante para eles, como futura professora, né? E o que te deixa triste na escola? O que me deixa triste é saber, né? Hoje em dia as nossas políticas públicas, elas deixam muito a desejar na questão da educação. Nós precisamos o tempo todo, constantemente, solicitações, materiais, algo que te valorize, né, como profissional dentro de uma sala de aula, materiais, tudo é algo que deveria ser tão óbvio, o tempo todo presente na sala de aula. Às vezes a gente tem uma burocracia tão grande, algo que deveria ser básico, né? O livro didático, demorar a chegar em sala de aula, materiais, porque só o professor e a sua voz não basta. O professor ele precisa de material, ele precisa de algo concreto, ainda mais nesse primeiro ciclo, que é o ensino fundamental,
as séries iniciais, as crianças necessitam. Então, o que me deixa triste são esses descasos com a nossa educação. Eu tenho amigos que a escola não tem o mínimo, um papel higiênico, uma massinha de modelar para a educação infantil. Então, são essas situações que me deixam triste. Eu fico triste também. Eu sei que na minha escola tem muita coisa. Mas e naquela outra escola? Eu não vou ser egoísta e dizer, na minha escola tudo é maravilha. E nas outras escolas? A escola do próprio bairro mesmo, tem escolas que não têm uma estrutura boa. E como você conviver com isso? Como você achar que está tudo lindo e maravilhoso se não acontece de forma igualitária? Então eu penso assim, numa tristeza que é algo que não é só minha, é uma tristeza que é de muitos outros professores também. Tem uma professora que veio aqui, ela falou que ela vende ela resolveu vender bombons para poder comprar o material dos alunos, que não tinha. Então, tu imagina, né, o empenho dessa professora em querer trabalhar e atuar, né? Quer dizer, a pessoa paga para trabalhar, né? É algo bem complicado. Me fale do teu desejo para o futuro da educação. Qual o teu sonho? O meu sonho é ter a escola de forma igualitária para todos, seja da área ribeirinha, da Zona Sul, que tenham excelentes professores, né, como vocês estão entrando, e que sejam aqueles professores realmente apaixonados. Nós temos muitos professores apaixonados pelo que fazem. Acordar de manhã, eu vou para a escola porque eu quero fazer isso, eu quero estar com os meus alunos. Eu vou lá de segunda a sexta o tempo todo. Se pudesse, íamos no sábado também fazer algo que deixe, né, plantem essa semente quando vocês estiverem em sala de aula, porque esse é o nosso desejo, que esses frutos aconteçam. E o meu desejo sempre é constante que isso aconteça. Isso é gratificante e é esse o futuro que a gente espera. E é isso que eu penso. Eu vi uma frase sobre isso, né? Quando se faz com amor, tudo vale a pena, né? Kelly, muito obrigada por ter vindo aqui conversar com a gente. Eu estou muito feliz de te ouvir. Sinceramente, você é uma inspiração para todos nós aqui. É isso aí, gente. Terminamos. Até mais. A gente se encontra por aí.